testemunhas. 1 Pedro capítulo 3, vamos ler do verso 3 ao verso 6. Mas eu queria ler, irmãos, voltar aqui a ler, do verso 1 ao verso 6, para entender o contexto aqui total do que Pedro está falando aqui para as mulheres que tinham maridos não crentes, e também aquelas que tinham maridos crentes. Então diz assim, vamos ler do verso 1 ao verso 3, mas eu vou tratar do verso 4 e verso até do 4 ao 6. É a minha intenção hoje. Então vamos ler aqui do verso 1 até o verso 6, mas gravem o verso 1 principalmente. Diz assim, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer a palavra então, se ele ainda, então tinha uns que obedeciam a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Olha só aqui, que é um testemunho de submissão e temor a Deus. Por meio da conduta da sua esposa. Então, quem vai levar o marido descrente a crer e quem vai quebrantar o coração do marido crente é a conduta da esposa em silêncio. E vamos entender o que é que Pedro quer dizer com isso aqui do verso 2 em diante. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, o marido está observando o comportamento da esposa. Cheio de temor a quem? A Deus. Aí vem aqui o que a gente interessa. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam-se se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Como era que as mulheres se vestiam no passado aqui? Não é? Com um espírito manso e tranquilo. É isso que ele está dizendo aqui. O verso 6. Ainda aqui. Estando cada qual sujeito ao seu próprio marido. Verso 6. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não tendo perturbação alguma. A conduta cristã aqui não traz perturbação alguma. A submissão, conforme os princípios de Deus, para a mulher que tem marido crente ou descrente, não traz perturbação alguma. Mas pelo contrário, vai exalar a sua beleza. Então, eu vou trazer aqui uma introdução contextual e nós vamos depois entrar aqui no que nos interessa. O nosso tema hoje é a beleza da mulher cristã que agrada a Deus. A beleza da mulher cristã que agrada a Deus. Vamos tratar desse nosso tema aqui hoje, a beleza feminina que agrada a Deus. Introdução contextual. No sermão passado, pregamos sobre o tema a submissão da esposa cristã casada com um marido não crente ou descrente, ou crente, desculpa. Hoje estaremos pregando sobre a beleza da esposa cristã, ou a beleza feminina da cristã, da mulher cristã. Seja ela casada com um marido crente ou descrente, ou seja ela solteira. Também vai alcançar essas mulheres aqui, a aplicação do texto aqui. Após Pedro exortar os eleitos livres e escravos, servos e senhores, quanto à conduta de submissão a Deus no tempo da provação, na peregrinação da igreja, exorta agora as esposas cristãs, sejam elas casadas com maridos crentes ou não, a terem uma conduta modesta quanto ao trato com a beleza exterior. Nós vamos ver aqui. O apóstolo revela o exemplo da submissão de obediência de Cristo nos versos 21 a 25 do capítulo 2, como o referencial a ser seguido pelas esposas crentes. Vamos entender como os gregos e hebreus entendiam a beleza para entendermos o melhor o texto aqui. Então, aqui vamos entrar aqui no contexto, como os gregos, né, eles conceituavam a beleza e como os hebreus conceituavam a beleza. Vamos ver que são duas visões completamente opostas. E a gente sofre mais influência do mundo grego.
Para a mente grega, a beleza está relacionada à sua aparência, à sua estética, aos seus contornos e seus adereços externos. Eu penso que muitas vezes com a cultura ocidental, né? A mulher ela dá muita ênfase na sua forma física, né? Você tem pinta de plásticas aí, né? Então não está nos dias. Eu sei que tem plásticas que são necessárias, são plásticas reparatórias, tudo bem. Mas existe aí um mercado aí muito grande, né, para tratar e deixar a mulher conforme, né, aquelas imagens que nós vemos, né, dos manequins e tudo por aí. Então a beleza grega, ela foca, né, na aparência externa, na estética, nos contornos e seus adereços externos de beleza. Para a mente hebraica, né, ou para a mente hebreia, a beleza está no caráter e na conduta da pessoa. Está no interior. Olha a diferença. Olha a diferença. São dois conceitos, duas culturas completamente diferentes. A cultura hebraica e a cultura da beleza, né, na visão hebraica e na visão grega. Então, quando Pedro escreve para as mulheres, ele está escrevendo em grego, mas sua mente é hebraica, é encharcada pela cultura hebraica. Então, seu conceito de beleza, né, é diferente do conceito grego de beleza. Por isso que ele vai descrever aqui a forma, né, a beleza da mulher interior. E ele foca aqui, olha, não é no frisado, não é nos adornos, né, que você vai mostrar a sua beleza, mas é na conduta, no espírito manso e tranquilo. Essa é a beleza, né, que agrada a Deus. Né? Então, que lições, irmãos, esse texto nos ensina? Né? Os versos 3 e 4, nós vamos ver a beleza que não agrada a Deus. Versos 3 e 4, que diz assim, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Então, vamos tratar o que é que Pedro quer dizer com isso aqui. Né? É bem interessante o que é que ele quer dizer com isso aqui. Então, Pedro, nesses versos, vai doutrinar as mulheres cristãs, casadas com maridos cristãos ou não, sobre a beleza feminina que agrada a Deus. E Deus se agrada dela. Ele diz aqui no final do verso aqui que isso é de grande valor diante de Deus. Então, isso agrada a Deus. Perguntamos ao texto, qual é a beleza feminina das mulheres cristãs que agrada a Deus? Então, Pedro mostra 3 exemplos exagerados de adornos que deveriam ser evitados e que não agrada a Deus. Agora, o ponto aqui é porque no grego isso é mais claro. Pedro fala aqui de um exagero no uso desses adornos. Então, frisado de cabelo. O que seria isso, né, no contexto do texto? As mulheres frisavam cabelos com linhas de ouro. Quem cabeleireiro aqui sabe o que é frisar um cabelo. Né? Agora, frisar um cabelo com fios de ouro, eu acho que são raros os salões de beleza que fazem isso. Então, naquele contexto, havia essa prática, né, para chamar a atenção. E devia ser uma coisa muito bonita mesmo. Ele fala aqui adereços de ouro, né, colares, brincos, pulseiras, anéis, um monte de coisa. Que as mulheres usam, que eram usadas para isso. E aparatos de vestuário. Aqui é a alta costura. Se você pensa que a alta costura é só em nosso contexto, está enganado. A alta costura era também no mundo grego e no mundo romano. O mundo romano era influenciado pela cultura grega. E todo o Ocidente hoje, irmão, traz essa influência da cultura grega. Principalmente no aspecto da beleza feminina e também da beleza masculina. Os adornos da vida, né? Aqueles caras. Você não vê hoje a grande corrida para a academia, porque elas ficarem musculosas, bonitas, saradas, e as mulheres também. Isso é influência da cultura grega para a beleza física. E as pessoas são atraídas por isso. E às vezes você espreme uma pessoa dessa e não sai nada. É somente aparência física, mais nada que isso. Pedro está falando do trato exterior das mulheres cristãs. Exterior que é achado de forma exagerada para chamar a atenção dos esposos ou dos homens. Das mulheres. Quando ele fala da beleza de ouro, está falando das várias caras, companhias escolares, desejadas por muitas mulheres daquele contexto de hoje também.
Quando ele fala de aparato de vestuário, está falando da alta costura, vestidos caros, críticos da última moda, desejada por muitas mulheres daquele contexto e também de hoje. Então ele fala, olha, o apóstolo está exortando as mulheres sobre o excesso da luxúria, da gastança, para a manutenção da beleza externa, como se isso fosse fundamental para a mulher cristã converter seu marido descrente ou se dar bem com seu marido crente. A preocupação da mulher cristã com sua aparência é natural. Ela é bíblica. A Bíblia não condena o cuidado com o corpo. Antes instrui o contrário, relata o seu corpo. Contudo, deve ser lá com modéstia, com temor no coração. E é consciência para com Deus. Então, a mulher ficar bonita é normal, é natural. Você vai para uma festa, você vai no salão, faz o cabelo, faz a pintura, fica bonito. O homem também vai, corta o cabelo, apara a barba e tal, mas isso dentro de uma modéstia, dentro de um limite, sem exagero. Sem exagero. Por isso muita gente, não, eu não gosto do corpo, eu não gosto da minha face, eu não gosto do nariz, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu queria fazer uma cirurgia plástica para poder mudar isso. Tem alguma coisa errada com isso também. Porque os valores não estão aí na aparência. Não está no nariz perfeito, não está no nariz perfeito, porque as mulheres, não está no bumbum também perfeito, porque também as mulheres, e também os homens, né? Discos, tríceps, coxa, tal, essa coisa. Isso não tem nada a ver, irmão. Agora, cuidar do corpo é uma coisa natural da nossa vida. Nós devemos cuidar do nosso corpo, mas sem esse exagero. Você pode fazer uma academia tranquilo, para poder exercitar a sua musculatura, para poder estar firme, né? Segurar a sua estrutura óssea. As mulheres também, mas sem exagero. Eu estava uma reportagem há uns 3 meses atrás aí, de uma academia em São Paulo que proibiu as mulheres irem de colete para a academia. Eu estava chamando a atenção de todo mundo. Exagero, tá vendo? Então, não é para isso que Deus nos chama, né? Que Deus chama aqui. Não é? O que é condenado são os excessos, os exageros, a extravagância estética da sedução para chamar a atenção dos homens e no contexto dos maridos. Essa não é a ideia da beleza bíblica. Né? Estética da sedução nunca foi isso. Isso é do mundo, isso é do mundo grego. Não é do nosso contexto aqui. Este fato é descrito no livro de Esther, no capítulo 1. Essa coisa da sedução. Não é? Quando Assuero dá um banquete e quer que a sua esposa, a rainha Vasti, desfile para os convidados, mostrando sua beleza externa com todos os seus adereços. Olha só, a influência da mente grega ali, já nesse contexto. Então, sabe, é uma cobrança do mundo isso. Não deveria ser cobrança para as mulheres cristãs, de modo algum. O que Pedro está dizendo é o seguinte: a mulher cristã não é um cuidado exagerado com sua aparência, nem a supervalorização da sua beleza física, mas a submissão e obediência ao seu marido no temor de Deus e da sua consciência para com ele, com espírito manso e tranquilo. Ele está exortando as mulheres cristãs a terem consciência sobre a simplicidade da vida cristã, afirmando que o principal não é a beleza exterior, mas a do coração. Isso também não pode ser motivo para a mulher viver desleixadamente dentro de casa. Vamos ver isso aqui um pouquinho. Não é? Pedro não está dizendo isso, não. Essa simplicidade não é simploriedade. Não. É simplicidade com consciência. Né? Provérbios 31:30. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Todo mundo conhece, né? O Provérbios 31. Isso é verdade, irmão. Isso aqui é a cultura grega, a cultura hebraica. A visão, o conceito de beleza. No conceito hebraico. E é esse conceito aqui, irmão, que Deus nos chama de beleza. A instrução de Paulo para o seu discípulo Timóteo
para instruir as mulheres da igreja de Éfeso. Em 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz o seguinte o texto: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia, é Paulo falando, e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro ou pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam a ser piedosas. Então, o mesmo ensino aqui, Paulo fala para que Timóteo instrua a igreja, né? Timóteo pastoreia a igreja de Éfeso. Da mesma forma, Éfeso ali está no centro do mundo grego. Olha só. As mulheres cristãs, é justamente isso que Pedro está ensinando aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 a 6. Mulheres cristãs, sejam modestas, simples, não gastem tempo exagerado com aparência, nem façam grandes dívidas para manter a beleza externa, mas desenvolvam a beleza interior que a nova vida em Cristo trouxe para vocês. Entenda o que Pedro está dizendo à igreja. Ele está condenando o excesso, o exagero, né, com cuidado e com aparência externa. Ele está disciplinando as mulheres cristãs a terem moderação, zelo, temor quanto à sua aparência. Ele está dizendo às mulheres cristãs: se cuidem de modo moderado, respeitoso, sem exageros. O foco da vida deve ser agradar a Deus, sendo submissa à vontade de Deus e a seus maridos. Ele não está dizendo para as mulheres andarem de pano de saco, maltrapilhos, desarrumadas, descabeladas, cheirando água sanitária, como se isso fosse marca de humildade e piedade. Ele não está dizendo isso aqui. E não é. É desleixo. Desleixo. Agora eu sei, irmãos, eu sei que em muitos lares, né, essas mulheres são tão maltratadas, né, psicologicamente, e a maneira que ela vive reflete, né, reflete todo esse contexto dentro de casa. Quando o marido não valoriza sua mulher. Mas ela não deve esperar a valorização dele, mas a valorização de Deus para ela. Esse é o ponto. Desvia o foco. Desvia o foco. E cuidem-se, sabe? Com modéstia. Eu acho bonito uma mulher bem vestida. Dentro da razão e do bom senso do temor a Deus. A minha esposa, quando se arruma, eu acho ela bonita. A Ana também, quando se arruma, eu acho. Mas não é exagero. Ela nunca chama a atenção. Porque é natural da mulher, né? Esse cuidar da sua aparência. As jovens também, né? Querem andar, né? Ali todo estilo na onda, né? Tal, mas sem exagero. Sem exagero. Não é? Como eu vejo muito aqui pelas ruas, uns shorts assim, horríveis, curto demais, não é lugar de praia, não é lugar de muito sol, mas andam como se estivesse na praia. Né? E ir para a praia também é uma coisa assim, terrível, porque o exagero está ali na cara de todo mundo. Né? Não há uma modéstia em saber se vestir. Sempre esse tipo da sedução consome, toma conta. Né? Como se a mulher fosse ser valorizada pela sua aparência. Ele não está dizendo para as mulheres andarem de qualquer jeito, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 a 9. Diz que a igreja é a noiva do Cordeiro e ela se apresenta ataviada diante do Cordeiro. Observe o significado do linho finíssimo no verso 9, de Apocalipse 7 a 9. Vamos ver aqui Apocalipse 19. Né? Então Deus tem uma noiva e ela se veste bem. Assim, né? 7 a 9. Apocalipse 10, 7 a 9. Alegremos-nos, exultemos e demos glória e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então ela vem muito bonita. Agora, olha o significado do que é esse linho finíssimo e puro.
Porque o linho finíssimo são os atos de justiça do santo. Mais uma vez a beleza interna, governando a beleza externa. Olha que coisa linda isso aqui. São os atos de justiça dos santos. Então, a centralidade da nova vida em Cristo e a submissão e obediência a Deus, isso reflete os nossos atos de justiça. Então, irmão, a beleza que não agrada a Deus é essa beleza exagerada do externo, da aparência. Fuja disso. Não aceite isso. Não se caminhe por isso. Agora vamos ver no verso 4, né, a beleza que agrada a Deus. Volta lá para 1 Pedro, né, capítulo 3. Versos 4. Mas que ela esteja no interior. O quê? A beleza. Uma beleza permanente. Um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha só que é uma beleza permanente. Ela não se desgasta, nem envelhece. Não fica cheia de ruga. Eu estava vendo uma foto minha de uns 30 anos atrás aí, até mais, até uns 40 anos atrás. Eu digo, nossa, Marcelo, como você tinha um rosto bonitinho. Tudo cheio, não tinha uma ruga. Né? E quando eu me olhou no espelho, eu digo, nossa, que susto, hein? Olha só como a coisa, como a gente envelhece. Né? Este verso é um contraste marcante com o verso anterior, o verso 4. Né? Porque fala da beleza interior. Pedro revela o que torna a mulher cristã mais graciosa, é oposto ao conceito da beleza do mundo, da beleza grega. Pedro fala da beleza secreta do coração, ou como está escrito em nossa tradução, o homem interior. O homem aqui é o ser interior, né? Que representa aqui. O que deve adornar a mulher cristã é a beleza privada, secreta, escondida em sua alma. Sua aparência vai revelar o conteúdo da sua alma. É isso que está acontecendo aqui, irmão. Então, quando a beleza da minha alma ela é centrada em Cristo, não é? Isso vai fluir, isso vai sair. Isso vai encantar as pessoas. Olha a mansidão dela, olha a tranquilidade dela. É o evangelho que graciosamente veste a mulher cristã e a perfuma da boa fragrância de Cristo. Esse aqui é o ponto. É esta beleza que Pedro está falando e exortando as esposas cristãs para se adornarem com ela, a beleza de Cristo, com a nova vida, a beleza interior, sem relaxar a beleza exterior. A gente já viu isso aqui. Podemos entender o verso 4 da seguinte maneira, para termos uma ideia onde as mulheres cristãs devem gastar suas energias, mas que a beleza esteja no interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ele não está preocupado com a sua beleza física. Ele está olhando o seu coração, que está lá dentro. A boca fala do que está cheio o coração. É isso. Às vezes a gente encontra pessoas tão bonitas, mas quando abre a boca, nossa, gente, que coisa triste. Mas a beleza que flui de dentro, irmão, ela enche a nossa boca com a graça de Deus. No contexto da carta, parece que havia uma correria e uma inquietação em busca da beleza exterior por parte de algumas mulheres cristãs. Observa-se isso nas palavras espírito manso e tranquilo, quer dizer, espírito quieto. Então havia essa inquietação pela influência lá do mundo grego. Né? Pedro faz com que essas mulheres pisem no freio para observar o que realmente é agradável a Deus. E o que vai afetar na vida dos esposos, crentes ou descrentes. O que vai afetar a vida desses homens, irmão, é a submissão e obediência da sua esposa à vontade de Deus. Isso é beleza. Mas não é subserviência. Observa aqui. É uma submissão conforme os princípios de Deus. Princípios de Deus. Ele está mostrando o que realmente vale a pena na vida das mulheres cristãs. Ele está dizendo às esposas cristãs, estejam unidas ao que é imortal, ao que não perece, ao que não se estraga, não se desgasta, ao que a traça e a ferrugem não corroem. Se apegue às coisas, aos valores de Deus. A modéstia, a simplicidade.
a mansidão, a tranquilidade, o espírito quieto dentro de casa. A beleza exterior vai desaparecer, dura pouco tempo, logo vêm as rugas, as limitações do corpo. Então, quando a beleza exterior desaparece, o que nos restará se a sua vida é focada na beleza exterior? Observe essas mulheres aí da televisão. Tem uma que eu acho assim um exagero. Exagero. O que ela fez com o corpo dela, aquela Ana Maria Braga. Ela esticou tudo, irmão. Uma coisa assim que. Tanto que você vê que há ali um exagero das coisas. Eu não estou falando aqui do caráter dela, não é isso que estou falando aqui. Mas, por trabalhar com imagem, com televisão, ela tem que. Mas ali foi assim um exagero. Quantas mulheres também partiram para isso, né? Porque não suportaram as rugas, a velhice, né? O rosto deles falecendo, caindo. Né? Irmão, isso é natural na nossa vida. Ninguém aqui vai viver bonita só na glória, né? Aí lá vai estar todo mundo muito bonito. Todo mundo glorificado, né? Não vai ter ruga, não vai ter nada disso. A beleza vai ser uma só. A gente não vai estar preocupado quem é bonito, quem é feio, isso não vai existir naquele contexto. Mas vai estar todo mundo com um corpo glorificado, sem uma ruga no corpo. Isso já é uma grande coisa. Né? Isso vai ser tremendo. Mas enquanto a gente está nesse contexto aqui, irmão, sabe, a beleza externa vai definhando, vai se apagando. E o que fica são os valores internos. Então, a fala aqui que é permanente. Não se acaba, não se desgasta. Você vai ser a mesma mulher mansa, tranquila, quieta, piedosa, modesta. Quando tiver com 80, 90 anos de idade, vai ser piedosa do mesmo jeito. Como foram as mulheres, como ele fala aqui, as mulheres do passado, né? Como foi a vida de Sara, né? É, a mulher cristã que é sábia está focada na beleza interior, o seu foco está na submissão a Deus, sua alma é mansa e tranquila, como diz o texto aqui. Ela sabe que isso é de grande valor para Deus. A beleza do coração se veste de mansidão e tranquilidade, pois toma o jugo de Jesus e aprende com ele a viver no reino de Deus com a vida modesta, simples e tranquila. Atenção, aqui, uma atenção para nós aqui. Pedro não está dizendo que a beleza interior é superior à exterior. Ele não está exortando as mulheres cristãs a não colocarem o foco da sua vida na aparência externa, para afirmar sua identidade como pessoa e atrair seu marido. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo para as mulheres cristãs serem relaxadas em sua aparência física. Ele não está dizendo isso. Ele está exortando as mulheres cristãs à moderação, ao zelo, ao temor a Deus, quanto à conduta, né, exterior, no culto, na vida do lar e na vida social. Saibam se portar, saibam se vestir, saibam se embelezar de uma forma modesta. Você não foi chamada para chamar a atenção de ninguém, de nenhum homem, de nenhuma outra pessoa. Você é uma mulher cristã. O que deve chamar a atenção em você é a beleza de Cristo quando você abrir a boca. É a sua mansidão, é a sua tranquilidade, é a sua quietude, como Pedro está falando aqui diante. Aqui ele fala dentro de casa, né? Essa tranquilidade, mansidão e quietude, que é algo que eu acho é um desafio para todo mundo. Né? Ser quieto por aquilo que é dentro de casa, às vezes eu fico baixo. A minha beleza exterior está muito ruim. Então, precisa de reparo. Da mão de Deus aqui tratando essa mansidão, essa quietude, essa tranquilidade. Né? Então, graças a Deus por isso que Ele nos repara, que Ele nos ajuda nessa nossa fragilidade. A beleza do coração da mulher cristã tem muito mais valor do que todas as joias, maquiagens, vestidos e bens que ela possui, porque ela possuía, porque ela irá possuir. Essa beleza é a beleza de Jesus. A beleza do coração mudado por Deus deve levar a esposa a uma vida mansa, tranquila em seu lar. Essa é a beleza que agrada a Deus. Terceiro ponto, último ponto aqui para nós encerrarmos a nossa exposição, o exemplo das santas mulheres. Versos 5 e 6 aqui.
Ele vai dizer aqui, pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Se embelezar como? Com o espírito manso, tranquilo e quieto. No contexto logo do verso 5 aqui. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pedro traz a realidade vivida pelas mulheres cristãs do Velho Testamento, mostrando como elas viviam com seus maridos. Eram chamadas de santas. Isso não significa que elas eram perfeitas, mas revela como elas se relacionavam com Deus e seus esposos com uma alma tranquila e mansa. Santidade, irmãos, não é significado de perfeição. Não é. Em nosso contexto. Ainda não. Mas vai ser um dia. Mas ainda não. Mas mesmo assim, né, Deus nos considera pessoas santas, separadas, né, desse conceito do mundo. Esse é o conceito aqui do contexto. Aqui. Mulheres que foram separadas dessa visão de mundo, desse conceito de mundo. Ele está trazendo o modelo de vida das mulheres cristãs do passado para as mulheres do presente. Pois os princípios cristãos são os mesmos e não mudaram, desde aquela época para hoje, para aquele contexto da carta também. Ele inicia o verso 5 dizendo como as mulheres cristãs do Velho Testamento tratavam sua beleza. Elas não optaram pelo exagero da beleza externa, mas decidiram seguir o que agradava a Deus. Aí você pensa, mas pastor, naquele contexto não tinha tanto material, né, para as mulheres se embelezarem. Você está pensando errado. As mulheres eu dei a foto aí. As maquiagens, os adornos, o ouro, né, que elas usavam, as roupas, as vestimentas. Irmão, isso sempre existiu na história da humanidade. Essa questão do externo é para chamar a atenção, para atrair, para seduzir. Como foi que a serpente seduziu Sara? Ou seduziu Eva, desculpa. Mostrando tudo. Uma maçã. E qual foi a leitura de Eva? Ela é agradável aos olhos, boa para comer. Então aí, ó, sedução pela vista, né? Pelo que vê, pelo, pelo, pelo físico, pelo adorno ali. E ela caiu direitinho ali, né? Então, a questão aqui, né, e nosso contexto é outro aqui. Nós não fomos chamados para isso. As mulheres não foram chamadas para isso. O que fez as mulheres serem chamadas de santas? Primeiro, no verso 5, elas esperavam em Deus. Sua esperança estava posta em Deus. Elas sabiam que Deus nunca falharia, qualquer que fossem as circunstâncias. E no tempo de Deus, a resposta chegaria. Elas estavam determinadas a esperar no Deus da esperança eterna. Esperavam em Deus. Isso não está dizendo que elas não se cuidavam. Sara era muito bonita. Estava na passagem quando Abraão peregrinava pela terra. Né? Abraão tinha até medo da beleza de Sara. É uma beleza natural, uma beleza modesta. Você não vê ali Abraão falando dos adornos de Sara, não vê. Né? É a beleza também da sua alma. Né? Aí no verso 5, elas embelezavam o coração. Elas estavam resolvidas a agradar a Deus e fazer o que Deus dá valor. Elas cultivavam uma alma tranquila e mansa. Elas descansavam no Senhor, em suas promessas, em sua palavra, em sua doutrina, em sua pessoa, no dia a dia, na rotina do lar e no meio social. Hoje a gente passa menos tempo no lar do que no lar. A gente sai de manhã e chega em casa de novo. Então hoje o lar, pessoas de está deixando de ser assim, o berço, né? O aconchego, ninho, né? Familiar para muitas pessoas. Está deixando de ser. E tem gente que trabalha de domingo a domingo. Então, sabe, essa perda, esse conceito, né, desse mundo, né, dessa exigência, né, que recai sobre nós, irmãos, é terrível isso para a família. Né? A gente começa a desvalorizar o ambiente do lar e a trocar o ambiente do lar pelo ambiente de trabalho.
Eu passo mais tempo aqui do que em casa. Isso é terrível. Você devia ter vergonha de fazer isso. Deveria ser um inverno. Eu quero passar mais tempo em casa do que no trabalho. Porque o fortalecimento, né, dos laços, né, não é, familiares, não é feito no trabalho. Ali você é bombardeado com um monte de coisa. Sedução para cima e para baixo. Para lhe atrair, para lhe desviar, para destruir sua vida. Mas é o lar que tem esse aconchego. Não é de unificar, de fortalecer os laços para que você, ao sair ao trabalho, você saia fortalecido pela postura da sua esposa, dos seus filhos, e dos seus filhos, ao olharem para você, também tenham firmeza. Então, papai é daquele jeito, mamãe é daquele jeito, eu não posso fazer isso. Porque estão tendo no lar esse testemunho. Isso está se perdendo no nosso contexto. Se perdendo. As crianças passam no pai escola de manhã e chegam de noite, porque os pais estão trabalhando 24 horas por dia. Isso é terrível. Quem diz que isso é bom, ou quem está achando que isso é bom, não é bom. Não é bom. Você está desafiando a Deus como se Deus não fosse capaz de sustentar, né, ou de manter a sua família. E não funciona assim, irmãos. As mulheres aqui esperavam em Deus. E nós podemos aplicar aqui a nossa vida. Deus tem nos dado o suficiente. Devemos valorizar isso. Não chamou ninguém aqui para ser rico, para ser milionário. Primeiro que não tem como a gente ser rico e milionário. Eu sei que você joga na loteria, né, e eu não aconselho fazer isso, porque não vale a pena você estar colocando sua esperança nessa coisa aí, para ser rico. Nós não somos chamados para isso. Eu sou mais para viver com modéstia, ser grato a Deus por isso. Se Deus dá, amém. Se Ele não dá, amém do mesmo jeito. Mas o fato é, Deus tem suprido a nossa necessidade, da nossa família, em todos os aspectos. Elas eram submissas aos seus esposos, verso 5. Elas demonstravam submissão a seus maridos, vivendo os valores de Deus plantados em seus corações. A submissão delas não era uma subserviência, não era obediência cega aos caprichos dos maridos descrentes, e nem dos crentes, mas era uma submissão aos princípios de Deus que eram observados pelos seus maridos. Elas eram, primeiro, submissas a Deus. Daí, essa submissão alcançava a vida do lar, dos seus esposos, que eram crentes e também eram descrentes. Aí no verso 6 fala do exemplo de Sara. Pedro aqui vai a Sara com um propósito aqui, irmão. A gente vai entender por quê. Ele trouxe Sara aqui para o contexto aqui. Olha o verso 6. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando bem e não tendo perturbação nenhuma. Mas outra lá. Da qual vocês se tornaram filhas. O que Pedro quer dizer com isso? Nós somos filhos na fé de quem? De Abraão. O que é que Pedro está dizendo aqui? As mulheres são filhas de quem na fé? De Sara. Olha só que coisa linda. Por quê? Porque assim como Deus fez a aliança com Abraão, fez do mesmo modo com Sara. Os dois, de igual modo, fazem parte da aliança. Se um é pai da fé dos homens, Sara é pai da fé das mulheres. Simples assim. Simples assim. Então, Pedro foca na aliança de Deus com Sara, para alcançar as mulheres cristãs. Vocês também são parte da aliança. São parte da aliança. Pedro encerra o assunto sobre a submissão da esposa, trazendo o exemplo de Sara. O termo chamando de Senhor parece uma coisa pejorativa, né, aqui no nosso contexto aqui, né, na nossa leitura, muitas vezes, na nossa interpretação, mas isso aqui é horrível. Não tem nada de horrível isso aqui, não. Nada de horrível. Isso aqui é o mundo, isso aqui é o conceito hebraico. É a cultura hebraica aqui. E ainda hoje é assim. Por quê, irmão? No contexto da época, significa honra, respeito. Honra e respeito pelos esposos. Coisa que hoje, muitas vezes, não se tem mais. Se perdeu isso aqui. Nem o marido honra e respeita a esposa, e nem a esposa honra e respeita o marido. É uma briga dentro de casa muito grande. Nem querendo impor as coisas, não deveria ser assim. Mas o respeito e a honra deveriam ser mútua, de ambos os lados. Porque a submissão da mulher representa isso. Não é? Honra e respeito. Eu respeito a posição dela ao chamar
aqui, e há um respeito fazendo toda a comunicação do lar. E também com relação aos filhos. Os filhos honrando, respeitando os pais. Né? Onde é que está isso? O tema da mente, qual o mandamento? Seu pai e sua mãe. Une respeito, Senhor, Senhor. Isso não é fugir de respeito, isso perdeu-se da nossa cultura. Eu lembro na minha época de criança, né, quando vovô e vovó chegavam lá em casa, eu ia tomar a benção. Benção, vovô. Benção, vovó. Eu tomava a benção do meu pai e da minha mãe, quando acordava de manhã cedo. Isso foi se perdendo na história, se perdendo nos conceitos e tal. Perdeu. Hoje a gente trata os nossos avós, a gente valoriza quando são ricos e dá um presente para a gente. Aí a gente valoriza. Mas quando não são ricos, não dá muita atenção. Isso deveria mudar completamente. Então, chamando o Senhor, que significa honra e respeito, né? Que caracteriza a submissão das mulheres. E a expressão tornaste filha de Sara, o que isso significa, irmão? Assim como Abraão é o pai da fé, Sara é colocada nesse texto como mãe da fé. Isso significa que a mesma aliança a qual Abraão foi chamado por Deus, Sara é chamada. Assim como Abraão foi chamado para fazer parte do pacto de Deus, Sara também foi. O sacrifício de Cristo e sua redenção trouxe consequências santas para a vida da mulher cristã, assim como trouxe para a vida do homem cristão. Significa que o Espírito Santo vive nela e a capacita para ter uma vida santa de submissão aos princípios de Deus, refletindo esta submissão na vida do lar, quando seu marido é crente ou não, e também na vida de seus filhos. Significa que o foco da vida da mulher cristã é agradar a Deus e não a si mesma, gastando seu tempo e vida e dinheiro com a beleza exterior para seduzir seu marido e cantar de Deus. Não são chamados para isso. Vocês não foram chamados para isso. O exemplo de Sara mostra, né, que a beleza da alma não está no exagero da beleza externa, mas numa vida tranquila e mansa, dependente totalmente, né, de Deus. É a submissão de Deus, é a submissão a Deus que faz ela vivenciar essa submissão e tranquilidade no lar, sem perder a sua beleza física. Sendo assim, seu marido alcançado pelo Evangelho da graça de Cristo, sem uma palavra. Volta para verso primeiro. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra de Deus, seja ganho o quê? Sem palavra. Pela conduta. E mostra que é poderoso demais. Isso dentro do lar. É poderoso demais. Isso modifica, isso transforma a vida, né, de qualquer homem, seja crente ou descrente. Vamos concluir a nossa exposição. A doutrina da submissão a Deus na vida prática do crente deixou de ser ensinada e pregada nas igrejas. Hoje o que importa são os meus sentimentos, é a minha maneira de viver, é a minha vida, é meu corpo, eu faço o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Isso, muitos cristãos pensam dessa forma. Hoje o que importa é a minha prosperidade, é o meu bem-estar, é o meu progresso, é a minha vida profissional, é o meu sucesso. E deixa tudo de lado. Casa, marido, família, filho. Seu foco é isso aqui. Ó. Vai ser um desastre. Você não foi chamada para isso. Eu estou dizendo para você não ter uma profissão, não é isso. É você abandonar isso por causa de um projeto profissional de vida. Irmão, Deus não chamou você para isso, não. Sinceramente falando. Isso faz parte. Mas o exagero, a esse nível, você não vai construir nada. Essa é a verdade. Porque tudo que você constrói está alicerçado, fundamentado na família, no pilar. Tudo procede de lá. A ajuda, o amparo, né, o incentivo, a motivação, está tudo dentro do lar. Tudo dentro do lar.
O engano sutil do diabo tem lançado a igreja no desvio da verdade bíblica, fazendo a igreja andar sem o verdadeiro propósito a qual ela foi criada e chamada por Jesus. As pessoas não sabem. O verdadeiro caráter da igreja é a submissão à doutrina bíblica, pregada pelos profetas e pelos apóstolos. Isso envolve homens, mulheres, solteiros, casados, viúvas, todo mundo. Jesus foi submisso a Deus, seu exemplo de beleza e de obediência, entregando-se àquele que julga retamente, foi visto por todos. Diz a sua glória, como diligente do Pai. Está lá em João capítulo 1, verso 14, e lá em Isaías 53. Ele não tinha aparência de agradar a ninguém. Mas quando ele abria a boca, irmão, traía beleza exterior do coração. Um espírito manso e tranquilo. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, sou manso e suave. Olha a beleza de Cristo na. Deus nos chama a uma submissão consciente. Vai falar aqui de homens e mulheres. Todos. Jovens e adultos. Crianças também. Uma submissão consciente, espontânea à sua palavra, sem belas a sua palavra. Concluindo agora. Sejam belas mulheres cristãs que amam ao Senhor e a seus maridos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Agradecemos a sua palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque essa beleza, Senhor, não só se aplica às mulheres, como também aos nós, os homens. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. Que os nossos valores sejam valores do teu reino. Abre o nosso coração, nosso entendimento. Vivemos a vida tranquilamente, que é de Deus do Senhor. Sim, Pai, cuidando do nosso corpo, mas sem fazer a normalidade, para glorificar o teu nome, Senhor. E que nosso coração, Pai, seja cheio de teus valores. Peço a tua bênção sobre os lares, sobre os casamentos, os matrimônios, os filhos. Para que os homens tenham respeito e honrem seus esposos, para que as esposas respeitem e honrem seus esposos, para que os esposos e esposas respeitem e honrem seus filhos e os filhos honrem seus pais. Ó Deus, dependendo do Senhor, ajuda-nos para que seja. Esperemos, assim que oramos, em nome de Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a consolação do Espírito Santo estejam nessa igreja com todo o povo espalhado sobre essa terra, agora, até a volta de Deus. Amém. Podia sentar, irmão?